Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, ainda gravando no quarto da minha pequena. Vamos falar sobre o PORD 11, o fundo da Apollo Crédito Imobiliário, e que na minha visão ele tá entre o top 3 aí de fundo de papel com maior deságio que a gente tem hoje no mercado. Fundos, eu não estou considerando fundos ruins não, tá? Estou falando de fundos bons, beleza? Vamos lá para o relatório gerencial. Bom, então, deixa eu colocar aqui, relatório gerencial de dezembro. O fundo, cota de mercado 7,85, cota patrimonial 9,47. Se a gente for ver, o deságio está maior ainda, ele caiu ainda mais, 7,46, ou no momento que eu estou gravando, 7,46. Se a gente for pegar aqui e fizer umas continhas aqui, 7,46 dividido por 9,47, a gente está falando aí de mais de 20% de deságio. Então, como eu falei para vocês, na minha visão, ele é um dos fundos com maior deságio hoje, e eu vou falar no final que, na minha visão, esse deságio ele é exagerado. O fundo pagou 8,9 centavos, é um fundo base 10, 1,3 dividend yield no mês, exatamente por causa da questão da queda da cota. O fundo ainda tem 3 centavos aí de inflação acruada. Panorama macro eu vou passar porque a gente já falou bastante, mas aqui eu quero trazer um ponto, porque eu acho que aqui eles tentaram justificar a posição alta de caixa que eles ainda têm. Falando sobre a deterioração do cenário, eles falando aqui, entendemos que a posição de caixa do fundo acima da média histórica foi assertiva para o momento macro e piora de risco-retorno das operações em pipeline. Entendemos que o nível de caixa deve ser reduzido e esse aspecto tem sido motivo de atenção especial da gestão. Sobre essa ótica, estamos direcionando esforços para operações de originação própria. Aqui vai um ponto de atenção. Entendo que a gente está falando de uma situação onde o caixa está rentabilizando bem, porque a gente está falando de rendendo a mais de 12% ao ano. Peraí que eu estou gravando. Mas para um fundo de papel, caixa rendendo CDI careca, ou até às vezes menos, porque normalmente eles não colocam 100% CDI, colocam um pouquinho menos, isso é prejuízo por cotista, porque em tese ele teria mais retorno investido em CRI. Mas não é de todo o problema. A gente teria problema se a gente tivesse com o Selic abaixo de 10, 8, aí sim. Mas o que me chama atenção é o tempo que a gestão demorando para alocar esse caixa. E já faz acho que uns 2 meses, inclusive, eu até coloquei na thumb do vídeo falando finalmente eles deram uma satisfação pelo caixa. E eles tinham falado que estavam nessa questão de originação, porque a originação própria demora um pouco mais. Mas até agora nada, e voltaram com essa explicação sobre a originação. A gente precisa, assim, eles falaram que aspecto de atenção especial da gestão tá aí, daí. E aí, né? Precisam resolver essa questão do caixa. E para mim esse também é um dos motivos do deságio que ele está hoje. Tem mais 2, mas esse é o principal, não é o principal, mas é um dos motivos do deságio que ele está hoje em relação ao valor patrimonial. Que o retorno, eles fizeram um exemplo de retorno de NTNB aqui. Falando simplesmente comparando, né, a questão do retorno do 98% do CDI com NTNB 28 e NTNB 28 100 basis points, mas por causa de marcação, né? Aqui as movimentações, CRI pro soluto 8,8 milhões, taxa de CDI mais 2,7 e vai ter uma tranche aí de 3,6 milhões que será liquidada ainda no mês de janeiro. E aqui a gente vê a sensibilidade, eles colocaram essa sensibilidade com base na cota de fechamento de dezembro, mas olha a cota tá hoje, aí que tá, eu falo para vocês, o fundo hoje, a carteira do fundo tem um retorno médio de CDI de IPCA mais 19,56 e CDI mais 9,16. Isso lembrando que não é o rendimento, é o retorno da carteira baseada na duration dela. É muito alto, assim, por isso que eu volto a falar, ele está com um deságio muito grande. O fundo pagou 8,9, ele é bem equilibrado, praticamente meio a meio, os dois indexadores. O fundo gerou um pouquinho mais do que pagou esse mês, mas manteve aí os 8,9
E aqui os outros dois problemas, né, que é o CRI Coteminas e o Novo Mundo. Simplesmente pararam de falar, o Coteminas acho que eles falaram um relatório, um ou dois relatórios, o Novo Mundo também pararam de falar. Procurei notícias, não tem mais nada sobre a Coteminas, não tem nada falando, e segue normal aqui o fluxo do fundo. O que eu quero dizer é o seguinte, o fundo hoje está com praticamente 22% de deságio. Tirando 6,6, vamos supor que esses daqui foram ser marcados a zero, tá? Perdesse tudo. A gente está falando de 6,6, estamos falando de 8,7%. E a gente está com deságio de 22%. Por isso que, na minha visão, a precificação que o mercado tem nesse fundo é muito exagerada, porque mesmo tendo esses problemas, mesmo esses problemas vindo a serem problemas de fato, zerar esses CRIs, ainda assim o deságio é muito maior do que isso. E eu falo isso vale para o RDM também e para alguns outros fundos. Eu acho que aqui também tem a visão da questão do caixa, que o mercado precifica esse caixa parado aí se a gente for ver aqui, ele tem 21% de caixa parado, rendendo a CDI 98%, e eles fizeram aquela comparação lá em cima, mas é meio bobinha aquela comparação. E aqui o portfólio do fundo, né, o tipo de risco, pulverizado, e aqui as garantias. Então, pessoal, na minha visão, eu continuo achando que a precificação do Ford hoje, para mim, como eu falei para vocês, ele está no top 3 de fundos que eu considero bons, com desconto e deságio exagerado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.